vendo as notas aqui do programa passado. Se a pessoa não entender que vai ter humanos no milênio, que não é a noiva, que não é os 144 mil, não vai entender o quadro nunca. Vai ter humanos, vai ter pessoas humanas. Vamos dar uma olhada nisso. Pastor, porque aquelas nações que foram citadas, muito bem, que estariam ali. Então vai ter pessoas humanas que vão ser regidas com vara de ferro, vai ser um governo verdadeiro. Exato. Porque Israel, irmão, para vocês entenderem bem, Israel nunca participou da promessa que Deus fez para eles, porque as nações inimigas nunca permitiram que eles tivessem autonomia para exercer aquilo que Deus havia dado para eles. E nunca se cumpriu. Nunca se cumpriu. Nunca se cumpriu. Porque desde que eles entraram na terra prometida, que seria uma terra que manda leite e mel, uma terra de descanso, quando é que Israel descansou? Então isso nunca aconteceu. Exato. Então vai ser provado quando o rei sentar no trono de Davi. Absolutamente. Sentar no trono de Davi. Então esse governo que Israel nunca teve, essa chance de governar o mundo, porque ele é o povo de Deus, vai acontecer no milênio, com as próprias nações que ele não conseguiu vencer, não conseguiu. Exato, não conseguiu dominar eles. Conseguiu dominar e Deus eles. deu uma promessa que dominaria. Inclusive, eu estou com abre a sua Bíblia em Isaías 14, verso 1 e 2. E olha que interessante, o pensamento eu tinha nas notas aqui, de falar justamente disso. Se vocês estão acompanhando o trabalho que nós fizemos agora, esses 2 últimos programas, nós falamos sobre os arqui-inimigos de Israel, as nações que mais detestavam Israel, mas, para nossa surpresa, elas são aparentadas de Israel. São 4 nações que mais detestaram Israel ao longo desses milênios que têm se passado. Nunca se deram bem. Contudo, Deus disse que Israel um dia vai dominar sobre eles. São parentes, eu já vou falar quem eles são. Em Isaías 14, isso aqui nunca se cumpriu, isso aqui vai se cumprir no milênio. Isaías 14, 1 e 2. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. Veja que interessante. Em Apocalipse 7, a Bíblia está dizendo que aquele grupo, na verdade, está servindo ao Cordeiro, mas o Cordeiro não está sozinho. Nesse momento, o Cordeiro está sentado com a noiva. E os 144 mil. Mas, presta bem atenção, na mensagem, e isso aqui é muito bonito, deixa aberta a sua Bíblia aí, deixa eu ler uma citação para vocês, deixa ela aberta aí. Está na mensagem, Deus muda alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra. Olha que gostoso isso aqui. Israel do Velho Testamento é um tipo da noiva do Novo Testamento. Assim como Israel teve inimigos aparentados, pessoas que perseguiam a Israel, contudo, Deus disse, um dia você vai dominar sobre eles. Igual José do Egito, seus irmãos detestavam, Israel teve todo esse quadro. E ele disse, a noiva também passa por esse quadro, certo? Aí o profeta disse, Israel do Velho Testamento é um tipo da noiva do Novo Testamento, saindo do mundo, marchando a caminho de Canaã, ou a Canaã que nós vamos, o milênio. Olha, ou então estou interessado, mas o que o senhor quer contar para nós, irmão Brana? Agora, nós notamos que Moabe aqui é um tipo da igreja. Nós sabemos que tem a igreja virginécia e tem a noiva, a virgem sábia. Porque é Ló, ele vai explicar aqui. Olha só. Nós notamos que Moabe, aqui é um tipo da igreja, em Moabe, eles tinham matado alguns reis e haviam posto inimigo em retirada, matado tudo, possuído a terra, aí chegaram até Moabe. Agora, Moabe não era uma nação pagã de jeito nenhum. Moabe não era uma nação pagã. Moabe era uma nação que servia o mesmo Deus que Israel servia. E a terra de Moabe havia originalmente começado com o filho de Ló, com sua própria filha, e ele, sendo o fundador desta nação, tinha organizado suas celebridades e assim por diante, e fez uma grande nação daquilo, eles haviam se multiplicado e continuaram. Agora, Israel era da semente de Abraão, não de Ló. Israel saiu de Isaac, Jacó. Israel havia saído daquelas 12 tribos de Jacó, o qual mais tarde foi chamado de Israel, pois havia lutado com o Senhor. A nossa história, irmão, da noiva e de Israel do Velho Testamento é parecida. Tem que passar pela mesma jornada.
E lá eu poderia falar desses inimigos aqui, para quem gosta de estudar, são 4 inimigos. São 4 inimigos. São os de Ismael, os de Moabe, os de Amon e os de Edom. De Ismael você já sabe quem é, que era o primogênito lá de Abraão. Depois, Amon é o primogênito de Ló. Moabe é o segundo filho de Ló. E Edom é outro nome de Esaú, que mais tarde casa com a filha de Ismael, aí mistura aquele monte de árabe, e essas nações estão aqui até hoje. E aquilo que nunca funcionou, como nós lemos aqui agora em Isaías 14, o que diz ali em Isaías 14? Diz assim: cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores, diz aqui, em Isaías 14, verso 1 e 2. Agora, você nunca pode esquecer que a noiva é um paralelo de Israel. A noiva é um paralelo de Israel. Então, tenha isso em mente, que é muito bonito esse quadro aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos entrar numa parte gostosa aqui, irmão. Em 1960, dezembro, o profeta pregou as eras. Na era de Filadélfia, que para mim é uma das eras, assim, tem muita coisa especial na era de Filadélfia pregada no tabernáculo, que ele não colocou no livro das eras. E eu vou dar uma olhadinha, eu peguei para vocês, não vai estar na tela, mas eu vou ler para vocês. Eu dou os parágrafos aqui, a gente pode estudar mais tarde. É muito bonito. E eu quero que você leia Apocalipse 3, verso 9. Onde é que está a minha citação aqui? Isso mesmo, Apocalipse 3, verso 9. Leia comigo Apocalipse 3, verso 9. Apocalipse 3, verso 9. Diz assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. E daí no próximo verso diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Nessa mensagem, se você tiver a oportunidade, você leia, você mesmo, pega essa mensagem, porque o que ele fala aqui é muito especial. Parágrafo 196, ele disse: agora, tomemos o verso 9, estamos adentrando em algo que é muito perigoso. Eis que eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem a teus pés, e para que saibam que eu vos tenho amado. Daria uma noite todinha aqui. O que são eles? Aqueles com os quais ele falou que havia encontrado seu nome, depois de todo esse tempo das eras aqui para trás, veio aí essa porta aberta, que ele estava falando da era de Filadélfia. Jesus Cristo tinham recebido a palavra da vida, haviam sido cheios do Espírito Santo. E agora ele disse: mas há entre vós aqueles que estão na sinagoga de Satanás. Agora, meu irmão, se você apenas pudesse voltar em Pérgamo, em Apocalipse 2,13, só por um minuto, permita-me mostrar aqui o que realmente é esta sinagoga de Satanás. É a denominação. Eu conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Porque essa linguagem vem vindo lá de trás, dos primeiros capítulos, e vem falando dessa tal de sinagoga de Satanás. E o profeta disse: quer saber o que é a sinagoga de Satanás? É a denominação. Aí ele diz: eu conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aí está você, aquela era lá atrás, Nicolaíta, onde eles tinham denominado. Irmão, a sinagoga de Satanás, então as obras de denominação são do diabo, não de cristãos. Agora lembre-se, eles são cristãos, mas a denominação em si, reticências. Agora, vocês notaram, ele disse: tendes entre vós aqueles que dizem ser judeus, mas vocês viram que eles mentem. Agora, lembre-se, o anjo ao qual ele está falando aqui, para quem ele está falando aqui? Para esta última era da igreja, para esta porta aberta entre essas duas eras, a era de Filadélfia e a era de Laodiceia. Olha o que o profeta vai dizer aqui, a respeito dessa profecia aqui. Está preparado? Agora, quem ensinou a primeira igreja? Paulo. Vamos lá em Romanos 2,29, nós vamos ver o que é um judeu para que se certifiquem que não é meu pensamento. Romanos, no capítulo 2, verso 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o que é um judeu, diz o profeta?
parágrafo 203. Um cristão cheio do Espírito Santo. Este é o judeu verdadeiro. Eu sei que vocês estão aqui na frente, vocês já passaram pela era, vocês estão aqui na frente na era da santificação, e vocês dizem que tem o Espírito Santo, mas Deus disse, assim, eu nunca disse isso. Pois esses sinais seguirão aqueles que creem, não o pode fazer mentir. Eis que farei com que eles da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus, que dizem que são cheios do Espírito, mas que só falam da sinagoga de organização, e eu farei com que eles que dizem que têm o Espírito Santo, e todos organizados lá, eles nem sequer têm a revelação ainda. Esses que dizem que são judeus, que dizem que são cristãos e não são, mas mentem, eis que eu farei com que eles venham e adorem a teus pés, e eles saberão que eu tenho vos amado. Olha, meu Deus, que quadro bonito, irmão. Quando que isso aconteceu na nossa era? Isso não aconteceu ainda não. Aí no parágrafo 204. Estas são as virgens nécias bem aqui. Você consegue ver isso? Mas quando que isso aconteceu? No tempo do fim. Elas saíram, foram justificadas pela fé, foram santificadas, justificadas pela mensagem de Lutero, santificadas até aqui, mas perderam essa porta aberta. Viram? Justificadas pela fé através de Lutero, santificadas através da era de Wesley. Muitos desses preciosos nazarenos, peregrinos da santidade, metodistas, wesleyanos e assim por diante, todos eles vivem uma boa vida limpa, santificada e pensam que tem o Espírito Santo. E eles ouvem alguém falar em língua ou algo, eles riem deles, zombam deles e dizem é do diabo. Irmão, você selou a sua perdição quando você fez isto. Você blasfemou do Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. O que é imperdoável? Bem, você diz, nós pertencemos à primeira igreja? Não me interessa a quantas igrejas você pertença. Não tem nada a ver com a palavra de Deus e não pode tirar nem adicionar. É isso, sinagoga de Satanás. Aí no parágrafo 233 ele diz, eu sei que esta é a verdade, eu tenho que permanecer naquilo que é verdade. A Bíblia respalda isso, a organização é contra ela. Mas a Bíblia diz que é verdade, que a palavra de todo homem seja mentira e que sua seja verdadeira. Esta é a verdade. Farei com que eles da sinagoga de Satanás, eles virão e adorarão a teus pés e saberão que eu te amo, porque tens guardado as palavras de minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Observe agora, para mostrar que esta não é a era metodista da qual estou falando, é a sobreposição em Laodiceia. Vejam, estão prontos para ouvir? Ouçam com atenção. Porque tens guardado a palavra de minha paciência, também te guardarei. Aquele pequenino remanescente da hora da tentação. Pois a igreja vai chegar no lugar onde você vai ter que entrar na organização, ou você vai ter que ter, irmão. Ou você vai se organizar, ou vai tomar a marca da besta. Ou tomará, ou vai se organizar, ou entrará na denominação, o qual, na verdade, é a vinda da marca da besta, porque é um boicote. Está vendo que virá sobre todo mundo, para tentar aqueles que habitam sobre a terra? Eis que venho depressa, guarda o que tens, para que ninguém tire sua coroa. Agora, essa grande tentação, a hora da tentação que virá para tentar o mundo todo, entra para dentro da tribulação. E em poucos minutos veremos, entra na tribulação. E a tribulação não veio nos dias de Wesley. Então, em que era que nós estamos? O que é esta porta diante de nós? Entre a era de Wesley e para onde a igreja está indo agora mesmo. Ou já está dentro da era de Laodiceia. Mas nesse lugarzinho bem aqui, dentro desses últimos 35 anos, 40 anos, tem havido uma porta aberta, posta bem diante das pessoas para que entrem. E Deus tomará o remanescente e o selará. E eles irão na mornidão e ele os vomitará de sua boca. A obra será encurtada, a igreja sobe. E lá vem o anticristo, movendo-se para a destruição. Bem perfeito. Encaixa com a Bíblia toda de ponta a ponta. E aqui aparece as virgens nécias também. Aqui prova que a última das eras da igreja. Aqui prova que é a última das eras da igreja. Pois se move até a primeira parte de Pentecoste, pois eles entram na grande tribulação que virá, a qual não veio nos dias da era de Wesley. Vocês entenderam? O profeta está dizendo, essa promessa, essa profecia que está aqui no livro de Apocalipse, não foi para a era de Wesley, onde ele disse, olha, eles vão vir esses que te perseguem, esses que te blasfemam, ou esses que descreem, eu vou fazer com que eles venham e adorem a teus pés. Está dizendo lá. Muito interessante.